Então, vamos começar o nosso programa hoje trazendo dados de uma pesquisa do Datafolha que aponta que a maioria dos brasileiros tem mais medo da polícia. Segundo o levantamento, 51% dos entrevistados acima dos 16 anos disseram que tem mais medo do que confiança na polícia, enquanto 46% dizem confiar nas ações das forças de segurança. A pesquisa entrevistou mais de 2.000 pessoas em 113 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, entre o gênero, 52% dos homens contra 40% das mulheres. 53% então são brancos e moradores da região sul do país, 57%. E entre os eleitores de Lula, 58% temem mais a polícia do que os eleitores de Jair Bolsonaro. Esse dado ali despenca para 40%. Então, a conclusão desses dados, de forma geral, mostram que os homens confiam mais na polícia, mas não muito mais do que as mulheres. Brancos confiam mais do que negros e eleitores de Bolsonaro confiam bem mais do que eleitores de Lula. Em relação aos estados, a confiança aumenta mais no sul do país e diminui bastante no Nordeste. Alguns dados bastante pontuais e que podem até ajudar a gente a trazer essa análise, né, Palumbo? Exatamente. Bom dia. Isso é reflexo das últimas notícias que prejudicaram, né, e acabaram denegrindo a imagem da polícia, principalmente aqui no estado de São Paulo, uma série de erros, tanto da polícia militar, da polícia civil, corrupção, agressão, e isso faz com que essa pesquisa aí reflita exatamente o que foi colocado aqui na Jovem Pan. O que eu posso falar é que a maioria dos policiais são pessoas do bem, são pessoas honradas, são pessoas que vivem de classe média baixa, que muitos moram em comunidade, muitos moram em periferia. A maioria, a imensa maioria, principalmente soldado, cabo e sargento, se matam de fazer bico para levar o sustento para casa. Eles lutam, eles brigam para levar um dinheiro digno para casa. Eles não têm descanso, trabalham 7 dias por semana, 30 dias por mês. Aliás, hoje, quando todos nós aqui vamos estar no convívio com a família, os policiais estarão trabalhando. Eu sei o que é isso, eu já trabalhei em virada de Natal, é ruim, é triste, porque eu principalmente gosto muito de ficar com a minha família. Já trabalhei em virada de Réveillon, Carnaval. Enquanto todo mundo está passeando, a polícia está trabalhando. Não só a polícia, mas médicos, enfermeiros, outras profissões também. Então a gente tem que valorizar esses profissionais. A gente não pode crucificar uma categoria inteira de profissionais por causa de erros que acontecem aí. Toda profissão acontece erro. Acontece que a polícia é a grande vidraça. Tudo que se faz na polícia vira manchete nos principais jornais. Mas quando a polícia faz coisas boas, por exemplo, a gente sempre vê em grupo de WhatsApp policiais salvando os bebês engasgados. Só que isso dificilmente vai para a mídia. A Jovem Pan coloca na mídia, mas a maioria, infelizmente, não coloca, prefere só colocar os erros. Isso faz com que a população fique com medo da polícia. Mas a letalidade policial, de uma certa forma, aumentou nos últimos tempos, né? E principalmente agora, nesses últimos dias, a gente tem trazido esses casos de abuso de autoridades, enfim, uma sequência de casos em que a polícia acaba, casos que a polícia acabou matando, e isso aumenta ainda mais essa sensação das pessoas. Olha, porque a gente vê, claro, aqui na região da onde a gente está, né, da Avenida Paulista, a gente vê a presença de policiais, né? Então, às vezes a pessoa deveria ter essa sensação de segurança, mas fica com medo desses policiais. Olha, se tem confronto é porque tem algum bandido atirando na polícia. A gente tem que levar isso em consideração. O policial que se envolve no confronto é porque alguém tentou atirar nele primeiro, sacou uma arma, fez menção de sacar uma arma, entrou numa comunidade, houve uma troca de tiro. E aí as pessoas colocam sempre como letalidade policial. Mas a gente se esquece de contar quantos traficantes aí matam todos os dias, enterra os corpos nesses cemitérios clandestinos, nessas valas clandestinas, e ninguém noticia isso. Então a polícia, eu já me envolvi em algumas trocas de tiro, né? A primeira preocupação do policial quando ele se envolve numa troca de tiro é se preservar. Depois é olhar o ambiente e ver se não tem nenhum inocente passando perto
local do confronto, como já aconteceu comigo numa avenida super movimentada, em que eu deixei de atirar com receio de acertar algum inocente dentro do carro. O desespero da população era tamanho que os carros começaram a bater na traseira do outro, querendo sair daquele ambiente, porque os bandidos estavam atirando de qualquer jeito. Nós só atiramos quando eles viraram numa rua à direita, tinha um muro, e aí a gente efetuou os disparos. O bandido não, o bandido ele atira de qualquer jeito, ele não tá nem aí se vai acertar uma criança, se vai acertar uma família, se vai matar um inocente, ele quer fugir daquela situação. E aumentou o confronto, porque aumentou também, as operações vêm aumentando, né? A polícia está combatendo mais, a produção está aumentando mais, e a polícia está trabalhando. Agora, não adianta nada a polícia fazer o seu trabalho e depois chegar lá no Poder Judiciário, o juiz serve café e coloca um casaquinho no preso para perguntar se ele está com frio. A polícia literalmente enxuga gelo e ela é a grande vidraça desse país. Tudo que acontece de ruim, vamos culpar a polícia. E se esquece de culpar os responsáveis. Ninguém faz segurança sozinho. A segurança é a junção dos 3 poderes. O executivo fortalecendo a polícia militar e a polícia civil, científica, penal. O legislativo com leis pesadas. E o judiciário, que não pode servir cafezinho e soltar chefe de facção, como soltaram o André do Rap. Já vou te deixar falar. Por favor. Só uma pergunta aqui para o Palumbo. Se essa falta de confiança na segurança pública, de uma certa forma, pode gerar mais violência e também como que isso impacta a própria convivência social, né? Não vai impactar mais violência, de forma alguma. A polícia vai continuar, eu tenho certeza que a polícia vai continuar atuando, a polícia vai continuar combatendo o crime. Os policiais, a maioria deles são vocacionados. Eu, por exemplo, eu estou afastado da polícia, estou licenciado da polícia. Se eu deixar de ser político, eu volto a ser policial. Mas mesmo assim, eu continuo andando armado. E se eu tiver presenciar qualquer tipo de delito, eu vou tentar ajudar a pessoa, vou tentar prender esse bandido, como já aconteceu. Quando eu era vereador eu prendi, quando deputado prendia assaltantes. Isso faz parte. A maioria dos policiais, eles estão lá para ajudar a população. Agora, erros como esse que nosso telespectador está vendo aí pela TV, pelo YouTube, realmente acaba manchando, né, a imagem da polícia, acaba prejudicando a imagem da polícia. Mas a maioria dos policiais, 99%, não faz esse tipo de atitude. Ana. Vamos lá, eu concordo com muitas das coisas que o nosso amigo delegado Palumbo colocou. E eu acho que tem uma questão de sensação, né? A gente vive um momento de bastante insegurança, então, em teoria, nós estaríamos muito mais tendentes a confiar cegamente na polícia, porque é claro que num momento de dificuldade é a primeira pessoa que você pensa em chamar. Só que diante de casos como esse, que tornam-se, sim, muito mais famosos, infelizmente, do que as coisas boas que a polícia faz, as pessoas começam a sentir e a ter uma sensação de desisto, né? Ninguém está aqui para me ajudar, ninguém está aqui para me proteger, sempre vão querer tirar alguma coisa de mim. E isso acaba gerando essa sensação de insegurança que a gente vê refletida nessa polícia. Eu acho que existe uma questão aí que tem muito a ver com o local onde as abordagens são feitas, contra quem não, né? Com quem essas abordagens são feitas. A gente sabe que, infelizmente, e não é o ideal, muitos notam uma diferença de tratamento a depender da pessoa que está sendo abordada naquela situação. Tudo isso, aliado ao chamariz que isso traz pela mídia, né? Faz com que essa sensação de insegurança esteja. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Você mencionou, na Avenida Paulista tem muitos policiais e tal. Se não me engano, na semana passada, a gente estava aqui no Jovem Pan, a gente noticiou que uma mulher foi feita refém num ponto de ônibus aqui na frente. E a polícia teve uma atuação absolutamente exemplar, conseguiu tirar essa mulher em segurança, conseguiu imobilizar a pessoa que estava ameaçando a vida daquela senhora. Essas têm que ser as notícias, mas eu acho que pelo fato de que a premissa é de que a polícia sempre faça coisas boas, que as notícias, quando acontece algo ruim, acabam se tornando muito mais virais e sobressaem. O que não muda o fato, e aí concordo 100% com o delegado Palumbo, de que a maioria dos policiais são pessoas extremamente honestas. Eu tenho a crença de que policial é como um médico, ele tem que nascer com um dom.
Ninguém se torna policial por falta de opção. Ele tem que querer aquilo, ele tem que se esforçar muito para conseguir se tornar um policial. Então, eu tendo a acreditar que ninguém faz isso porque quer se aproveitar ou quer tirar qualquer tipo de vantagem. Pelo contrário, são pessoas que realmente querem estar do lado da população e querem auxiliá-las em momentos de dificuldade. Por isso, gente, vamos lembrar sempre, a polícia é nossa amiga, a polícia é nossa companheira e nós temos que valorizar o trabalho dessas pessoas, não só hoje, como todos os dias. Vamos ouvir o Mano também a respeito dessa falta de confiança. Mano, como você enxerga, né, esses dados apontados pela pesquisa e quais fatores, na sua opinião, favorecem e estimulam para essa falta de confiança? Soraya, em primeiro lugar, acho que esses dados são muito reveladores sobre o nosso país. A polícia, a gente não pode esquecer, é o braço armado do Estado. A polícia é a ponta de lança do mais importante dever do Estado, que é a provisão da nossa segurança. E o fato da gente ter uma crise de confiança entre a população e a polícia reflete uma falta de confiança entre a população e o Estado, uma falta de confiança, no fim das contas, entre os representados, a população como um todo, e os representantes, os servidores públicos, o Estado que existe, em tese, para nos servir, para servir a sociedade. E, no fim das contas, na cultura brasileira, a gente acaba vendo uma crise da forma como o Estado funciona de forma mais ampla, onde no lugar dos servidores públicos, do aparato do Estado todo, da polícia, servir ao interesse da sociedade, muitas vezes o Estado brasileiro se serve da sociedade para os seus próprios interesses. Na minha visão, a gente não pode desconectar esse sentimento que existe em relação à polícia, desse sentimento mais amplo em relação ao Estado brasileiro. Então, na hora de analisar esses dados, a questão não passa por discutir a responsabilidade individual, isoladamente, de cada agente da polícia, de cada policial, de cada cabo, de cada soldado que está na ponta, mas uma questão mais ampla sobre a forma como as nossas instituições funcionam no Brasil. E quando a gente vê essa crise de confiança, eu vou discordar do Palumbo nesse ponto. Isso significa, sim, um problema de maior insegurança. Porque uma sociedade, uma população que não confia na sua polícia, é uma população que vai cooperar menos com a polícia na resolução de questões, na própria provisão de informações que muitas vezes são importantes para o trabalho de inteligência, para o trabalho de patrulhamento. Então, uma população que não confia na polícia, no fim das contas, a gente está falando de um ciclo vicioso, onde haverá mais insegurança e mais violência do que num cenário em que tenhamos mais confiança da população nas suas instituições. Então, na minha visão, esse dado é muito preocupante e precisa levar a uma reflexão profunda, não apenas dos policiais, mas, sobretudo, dos gestores públicos que estão desenhando a forma como essa instituição funciona. Nós precisamos tomar medidas que aumentem o nível de confiança da população nas polícias. E, na minha visão, uma das medidas essenciais nesse contexto é a questão das câmeras corporais, porque a gente precisa ser capaz de trazer credibilidade para o trabalho dos bons policiais, exatamente para que esse trabalho fale mais alto do que os desvios, que são minoritários, mas que acabam manchando a imagem da corporação e dificultando essa relação de confiança. Então, na minha visão, esses dados são muito alarmantes e precisam levar a uma reflexão muito profunda sobre a forma como o Estado brasileiro, de forma mais ampla, se relaciona com a sociedade que paga a conta.
E daí, se tratando de imagens, né, enquanto a gente falava, víamos e acompanhávamos uma das imagens dos casos recentes, né, que acabou viralizando nas redes sociais do policial que atirou um cidadão de uma ponte, né, e que foi flagrado justamente porque alguém passava e filmou no celular. Então, essa imagem que acabou chocando a todos e, claro, porque alguém filmou e acabou circulando cada vez mais nas redes sociais, na internet, um compartilhando para o outro. E aí, como nesse caso as redes sociais acabam impactando ainda mais para a imagem da polícia e para colaborar para esse medo da população. O que esse policial fez aí é indefensável. A gente não está aqui para ficar passando pano em erro policial, principalmente num erro como esse. Ele não tem nem pé nem cabimento a gente querer colocar qualquer ato desse policial como um ato correto. Não foi correto, tanto é que ele está preso. Está preso, vai ser expulso, vai perder a funcional dele, perder o emprego, isso é injustificável. Agora, você falar da Câmara, quem mais faz mal para a população é uma raça chamada político. Vamos colocar a Câmara em todos os políticos, nos deputados, nos senadores, nos ministros, no presidente, no governador, no prefeito. Mas não, vamos crucificar a polícia, porque a polícia é fácil, né? Vamos bater na polícia, porque a polícia é muito fácil. Quantas pessoas morrem em filas de hospitais por causa de políticos que acabam fazendo maracutaia com emendas parlamentares e não chega remédio lá na ponta? Quantas pessoas estão esperando na fila do SUS porque políticos fazem maracutaia com emendas e o dinheiro não chega lá no hospital para fazer essa cirurgia? Não, mas aí não. Vamos colocar a Câmara nos policiais. É eles que merecem ser monitorados em tempo integral. Aí você coloca todo mundo no mesmo balaio, como se fosse todo mundo ruim, como se toda hora algum policial jogasse alguém pela ponte. Isso acontece toda hora. Não acontece toda hora. É evidente que isso não acontece toda hora. Então, eu acho que a gente tem que ser justo. Quer colocar a Câmara nos policiais, no funcionário público? Então tá bom, vamos colocar também nos professores, vamos colocar nos médicos, vamos colocar nos políticos e vamos colocar em todos os funcionários públicos. Vamos colocar no juiz também? Nos juízes, vamos colocar neles, nos juízes, nos advogados? Não, qual que é a questão? É que a polícia é o braço armado do Estado. A polícia é a instituição que faz o uso legítimo da força. E o fato de fazer o uso da força traz uma característica diferente a essa atividade. E que é muito nobre na maioria das situações, justamente por concordar que a imensa maioria dos policiais são bons policiais, que o fato de você ter câmara e monitoramento vai ser um ponto a favor do trabalho e da legitimidade desses policiais, e não contra. Então, eu não vejo o uso das câmeras corporais como se fosse uma punição à corporação. Pelo contrário, é uma ferramenta para aumentar a confiança da população na polícia. E isso é essencial, como estamos vendo nesses dados. Faz o seguinte, mano, pendura uma câmera no teu peito aí, fica 12 horas sendo monitorado o tempo integral. Aí você vai ver se você vai se sentir confortável ou desconfortável. Que medida você sugeria? Você pode ter a câmera, mas o policial tem a opção de ligar. O policial tem a opção de ligar. Você falou que a polícia trabalha na linha tênue aí, não é na linha tênue, trabalha com arma, mas em modo geral você quis dizer isso aí, que vai nos confrontos. Mas e daí? E o político que faz treta e não chega remédio na ponta? Não, mas calma aí. E aí? Não, calma aí, Palumbo. Eu odeio discordar de você, mas pelo amor de Deus, não dá pra comparar a atividade de um político que tá sentado no escritório dele e o policial que tá com uma arma na mão. Matando pessoas no escritório porque tá roubando emenda. Não, mas Palumbo... É isso, você acha normal? Eu não acho normal, pelo contrário, eu adoraria que todos estivessem presos. Tem que ter, ué. Porém, fato é, quem tem uma arma na mão e ali, de forma imediata, se tiver um desleixo ou um deslize de conduta, ele diretamente pode acabar com a vida da pessoa. Indiretamente, os políticos estão matando na porta dos hospitais. Concordo com você. Vamos ali dar um pulinho ali no Hospital Geral de Taipas agora, que vocês vão ver o que é sofrimento do povo. É direto. O cara jogou o outro da ponte. E o político indireto. Então, Palumbo, mas o político, vamos colocar a câmera em todo mundo. Ele passa por várias camadas. Eu sou cobaia, viu? Eu sou cobaia. Pode colocar aí uma câmera em mim aqui, não tem problema nenhum. Gente, é Natal e eu tô brigando com o Palumbo. Se não fossem as câmeras, por exemplo, quais medidas poderiam ser adotadas? Você pode ter Olha, eu já falei isso diversas vezes. Em grupos de operações especiais, por exemplo.
É inviável você colocar uma câmera e essas imagens serem monitoradas por gente que a gente nem conhece. As operações são muito sensíveis. Eu ia em operações para combater aquele novo cangaço, que aqueles bandidos que iam com ponto .50, ponto .30, carro blindado, ia 20, 30 bandidos. Nós montávamos grupos de WhatsApp e a gente só se comunicava entre nós, policiais da Divisão de Operações Especiais. Nós sequer usávamos o rádio da viatura, com medo dessas informações vazarem, com medo de alguém dar a informação da onde a gente vai fazer e como é que a gente vai fazer a operação. Aí você coloca uma câmera num policial de elite, que combate na linha de frente, e aí você está lá conversando sobre a operação, e tem um cara lá na ponta, que a gente não sabe nem se é policial, que é uma empresa terceirizada, que está lá monitorando, ouvindo tudo, vendo o que a gente está fazendo, vendo a localização. Isso não é viável, gente. Isso não é viável. Vocês não têm a mínima noção do que é entrar em confronto com bandidos armados de fuzil. É muito fácil a gente ficar aqui, vamos meter uma câmera no peito do policial, todo mundo monitora, daqui a pouco vão querer que as imagens vão para a internet para até a população ver. Para até a população ver. Vocês vão querer isso daqui a pouco. Quem monitora é quem? Quem precisa monitorar é o comando da polícia. Aí tudo bem, o comando da unidade. O comando da unidade, mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Mas é isso que precisa acontecer, inclusive para que a gente possa ter o reconhecimento dos bons policiais, para que a gente possa ter a corporação escolhendo compartilhar uma ação efetiva, inclusive para ter uma mudança na forma como a mídia noticia o trabalho da polícia. As câmeras são uma aliada nesse sentido, para que a gente possa ter as imagens das boas ações também gerando repercussão pública, porque a gente sabe que há muitos heróis dentro da polícia, mas também há casos de abusos, e esses abusos têm afastado a confiança da população e abaixado o nível de cooperação. Até quando a gente fala sobre o combate à corrupção, combater a corrupção é caso de polícia. Quem nos ajuda a fazer as investigações para que a gente possa punir com efetividade os bandidos de colarinho branco também é a polícia. E para isso a gente precisa de nível de confiança, de cooperação, que um cidadão, quando flagrar um ato de corrupção, ele não tenha qualquer tipo de medo ou de dúvida de que ele deve fazer uma denúncia às autoridades. Para isso, a gente precisa ter como um pilar essencial medidas que aumentem o grau de confiança da população. A população precisa olhar para a polícia e, no lugar de sentir medo, sentir amparo, sentir segurança, sentir confiança. Essa mudança de paradigma é essencial. 10 horas mais 30 minutos. O pessoal da rádio vai fazer uma rápida pausa. E a gente segue aqui falando de casos de polícia. Vou trazer, inclusive, mais um elemento para a nossa discussão, porque criminosos audaciosos, 3 bandidos em 2 motos, surpreendem um motociclista de 37 anos na Avenida Faria Lima, Brigadeiro Faria Lima, que fica aqui na Zona Oeste de São Paulo. Vamos acompanhar as imagens, porque então o motorista é quem gravou esses vídeos, ele estava dirigindo, estava atrás e vendo a ação desses criminosos, né? Mostra toda essa movimentação dos assaltantes na via. 2 ladrões em cima de uma moto e o terceiro sozinho em uma outra motocicleta. Então, quando eles param ali no farol, um dos bandidos saca uma arma, anuncia o assalto, enquanto a vítima é totalmente ali rendida na hora, tem que sair da motocicleta onde ele estava. Então, o homem que estava na garupa desce, assume a direção dessa moto e eles simplesmente fogem pela própria avenida. O caso foi registrado como roubo de veículo no 15º Departamento de Polícia do Itaim Bibi e ainda segue sendo investigado. Audaciosos. Eles não temem. Não tem medo de nada, né? Não tem medo de nada, não tem medo da punição, não tem medo de absolutamente nada. Nem que alguém estivesse gravando. Faria Lima, para quem não conhece São Paulo, Faria Lima. Uma das vias mais movimentadas de São Paulo. Faria Lima esse caso aconteceu no final de semana, né? Por isso que a Faria Lima estava ali nas imagens, estava um pouco tranquila, né? Até, bom, final de ano, né? A gente sabe que diminui São Paulo, mas é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, Faria Lima. Né? Cadê o patrulhamento? Eu não tô aqui para ficar passando pano para ninguém, não. Cadê o patrulhamento? Cadê? A luz do dia, não tem patrulhamento. Tranquilo. Depois a investigação também falha, porque tá faltando policiais.
Tá faltando policiais em todas as delegacias. As delegacias estão fechando à noite. Eu sou de uma época que as delegacias ficavam todas abertas. Agora não, agora fecha a delegacia. Aí você manda a vítima para 10 quilômetros depois. A vítima não faz o boletim de ocorrência. É porque ela só sabe também que, não vai prender, vai demorar. Exatamente. Aliado a isso, essas motos vão parar nos desmanches. Cadê o Detran que não fiscaliza? O Detran tem que fiscalizar esse desmanche. Eu já fiz várias denúncias pro Detran. Eu posso passar dezenas de endereços para eles, que eu tenho certeza que se entrar lá, hoje, por exemplo, vai ter lá umas 50, 100 portas de carros, todas sem selos. E aí, quando a polícia faz uma apreensão e prende um receptador de uma moto, por exemplo, dentro de um desmanche... É que daqui a gente não consegue ver direito a moto, mas provavelmente seria uma moto... deve ser essas Big Trail, não entendo muito. Eu também não entendo muito de moto, mas... O que eu tava pensando, vendo essas filmagens, muitas pessoas reclamam muito da situação dos motociclistas em São Paulo, né? Porque passa no farol vermelho, porque passa correndo nas faixas. Na Faria Lima tem uma faixa exclusiva de motociclista. O motociclista obedece à regra de trânsito, para no farol vermelho, como a gente esperaria que acontecesse sempre, e ele é vítima de um assalto em plena luz do dia. No meu bairro estão roubando dentro do shopping. Eles estão entrando lá para furtar o celular, espera as pessoas descerem, pessoas de mais idade, mulheres descer a escada rolante, vai lá e pega o celular e sai correndo. Nossa. Então não vem falar que a segurança tá boa, porque não tá. Eu não tô aqui para ficar contando história lorota furada, não. Eu sou defensor da polícia, mas precisa melhorar muito a segurança pública, principalmente aqui em São Paulo. Precisa. Não tá nada bom, não. Tá no meu bairro, por exemplo, de cada 20 reclamações que eu recebo, 19 são da segurança pública. Todo dia alguém tá sendo roubado lá no meu bairro. E tenho certeza, Faria Lima, Capão Redondo, Parque Santo Antônio, todos os lugares estão sendo. O que é isso aí? Isso é falta de patrulhamento, é falta de investigação. E é o judiciário cooperando também, né? O judiciário também não pode se vangloriar, ficar soltando esses vagabundos aí em audiência de custódia. Vamos receber o PP Monteiro, que também chegou atrasado, mas já está entre nós, é isso mesmo? E aí, Soraya, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Foi viajar é isso? Fui viajar, passar o Natal aqui com a minha família, né? E aí, hoje e amanhã eu vou estar online, né? Mas dia 26 estou aí com vocês presencial. Combinado. E eu tô vendo a cara do Palumbo, né? Uma cara de pau do Palumbo, né? Impressionante, né? Eu não cheguei atrasado, não. Eu tava assistindo o programa todo até agora, viu? Olha a cara do Palumbo ali, cara de pau, né? Mas e aí, você estava acompanhando essas imagens, né? Desse assalto bastante... curioso, audacioso, na verdade, né? Não, audacioso, né? Uma das principais avenidas de São Paulo, né? A Faria Lima, em plena luz do dia. Estava no horário que não tinha muita movimentação, né? Provavelmente era poucas horas da manhã, mas 6 da manhã, provavelmente, né? E você vê que os bandidos agem na maior cara de pau mesmo, né? Tem nenhum medo de represália alguma, né? E aí eu discordo do Palumbo, não discordo do Palumbo, né? Vamos ver. Claro que falta ronda em São Paulo, óbvio que falta, né? Não dá pra gente ver essas imagens e tentar relativizar, né, a falta de presença do policial. Mas, no meu modo de ver, o problema maior é que a gente usa muito pouco a tecnologia. Se a gente tivesse, por exemplo, as câmeras, né, na cidade toda, né, poderia ter uma central de controle operacional da polícia e mandaria um policial para lá na hora, né? Mas nós não temos isso. Mas será que daria tempo nesse caso? Foi tão rápido. Não daria tempo. Não ia dar tempo, né? Mas Soraya, a questão não é pegar o bandido na hora da abordagem. Mas aí você pega na outra esquina, né? Depois. É claro, pega outra esquina, pega virando a esquina, né? Não precisa chegar naquele momento, naquele local. E sabe até... Eu acho que na imagem, não sei se a gente consegue recuperar, mas se eu não me engano, tem um poste com a câmera logo acima. De câmera, né? O problema, mano, que se a gente for ver, a gente tem até câmera em muitos cantos da cidade. A gente não consegue operacionalizar essas câmeras, a gente não consegue fazer uso das câmeras, não é? Eu aposto que São Paulo tem muito pouco centro de controle operacional onde ficam de fato policiais tendo acesso às câmeras. Naquele frame aparecia que logo antes tem uma câmera provavelmente de trânsito e provavelmente não está integrada com a polícia, né? E isso é uma das coisas que a gente precisa mudar, como fazer a integração entre as imagens que monitoram o trânsito, que ajudam, por exemplo, a aplicar multas ao motorista que eventualmente fura o farol, e, no entanto, não estão integradas com o sistema de monitoramento da segurança pública.
Não, exatamente. Você vê, por exemplo, não precisa abordar esses bandidos naquele momento, né? Daria para acompanhar esses bandidos se tivesse realmente um sistema de câmera adequado por quilômetros e quilômetros. E pegar ele depois de 5 quilômetros, 10 quilômetros, né? O problema é realmente que nós não temos uma integração das câmeras e mais do que integração ainda, mano. A gente não tem a operação dessas câmeras. A gente não faz uso das câmeras, né? É pouco integrado, é pouco operacional, não é? Não tem um centro de controle realmente adequado, com estrutura, os policiais realmente fiscalizarem e fazerem a segurança pública da cidade de uma forma muito mais inteligente, né? Então, essas imagens aí são grotescas, né?